E para comentar os jornais está connosco o Francisco Rodrigues dos Santos, novo Presidente da Juventude Popular, foi eleito no Congresso da JP há 15 dias. Muito bom dia, muito obrigado pela sua presença. Quero começar por falar da manchete, um dos assuntos que está em principal destaque na capa do Jornal de Notícias, que é ilustrado de resto com esta fotografia. 160 mil famílias dependem da ajuda da Caritas. Porquê? É verdade. Antes de mais, muito bom dia, João. Obrigado pelo convite. Referir que a Caritas é uma instituição oficial da Conferência Episcopal Portuguesa para a promoção e dinamização da ação social em Portugal. E é sempre bom registar que essas instituições, pela sua natureza de cariz social e de apoio aos mais carenciados, cumprem nos dias de hoje o seu desiderato. E nós, na Juventude Popular, somos muito atentos e vigilantes relativamente aos assuntos sociais, até pela nossa matriz identitária. Nós, na Juventude Popular, somos demarcadamente democratas cristãos. E a democracia cristã, como se sabe, obedece ao princípio da dignidade da pessoa humana, da solidariedade, mas também do princípio da subsidiariedade. E o princípio da subsidiariedade diz-nos que o Estado ou a Administração Central não deve absorver competências que podem ser atribuídas eficazmente a organismos intermédios. Significa que, neste caso... Como a Caritas. Como a Caritas, exatamente. Caritas, Misericórdias e PSS. O Estado não é um mero complexo botão. O Estado deve prestar serviço às comunidades de forma a conseguir, no caso em apreço, até suprir algumas discriminações negativas. O importante é que essa cooperação e essa sinergia sejam montadas no apoio àqueles que mais precisam, sempre visando a persecução do interesse público e o bem comum. Isso não acontece, na sua opinião? Isso não acontece, na sua opinião? Acontece, mas contrariamente, e nós rejeitamos o modelo proposto pela esquerda, que acha que devemos ter um Estado grande, um Estado coletivista. Nós não, acreditamos que o Estado pode delegar algumas tarefas sociais em alguns parceiros, desde que esteja verificado o interesse público e desde que esse controlo seja escrutinado e eficaz no apoio aos mais carenciados e aos mais desfavorecidos. O importante é a resposta social que o Estado deve dar, seja por si, seja por intermédio de outra cooperação que possa vir a desenvolver, como o caso da Caritas, que se tem demonstrado bastante eficaz. Note, 160 mil pessoas não é um número de suma menos importância. E cada vez mais famílias a necessitarem desta ajuda, revela também este artigo. Como é que isto se explica, na sua opinião? Explica-se, de facto, porque houve uma conjuntura económica que foi bastante desfavorável à criação de riqueza, à criação de emprego, o que obstou é que algumas famílias conseguissem subsistir por si próprias. No entanto, eu não concordo que a tendência seja negativa. Eu acho que estamos a criar mais emprego em Portugal, estamos a criar novas oportunidades que ajudarão a colmatar esses números. No entanto, como estamos numa situação transitória, porque eu acredito na economia portuguesa, acho que as condições vão ser retomadas e daqui a 2 anos, daqui a 4 anos... A tendência será outra. Acredita que a tendência será outra. Exatamente. Vamos olhar também para a capa do Correio da Manhã, para a capa e para o seu interior, nomeadamente para a página 32. Aliás, esta é uma notícia que está no Correio da Manhã, como está em todos os jornais, e eu próprio já a dei aqui há pouco, de uma nova ameaça de terrorismo para os próximos dias na Europa. É verdade. Bem, a ameaça terrorista não constitui uma novidade nos dias de hoje, infelizmente. É um perigo latente para o qual as sociedades ocidentais estão preparadas para responder ou tendencialmente devem preparar-se para responder. No entanto, nós não devemos sucumbir perante o medo nem rejeitar afirmarmos, enquanto civilização ocidental, que é, por natureza também, uma civilização conservadora, tal e qual como a Juventude Popular. Nós respeitamos as tradições, nós respeitamos esta conformação axiológica às raízes judaico-cristãs. Nós somos uma sociedade que tem uma cultura e uma identidade próprias que devemos pugnar para que elas prevaleçam sobre qualquer atentado terrorista. Portanto, a primeira ideia é de rejeitar o medo, que é precisamente o espírito dos atentados terroristas, e tentarmos impor-nos um modo de vida que não é o nosso. Depois, dizer que também devemos estar preparados para trocar algumas liberdades civis em favor de maior proteção e maior segurança. É um tema que tem vindo a ser debatido. A esquerda acha que devemos colocar o foco na liberdade individual. Eu acho que há um valor que deve prevalecer, que é a segurança coletiva. E essa segurança coletiva... Isso traduz-se em quê? Traduz-se em casos muito concretos. Eu acho que devemos ter mais atenção ao controle fronteiriço nas fronteiras à entrada do espaço Schengen. Devemos dotar os serviços de informação, ou serviço de inteligência, como quiser designar, alargando-lhes os poderes para poder escrutinar e fiscalizar potenciais terroristas, as suas ligações, e também deve ser aqui articulada por parte do Estado português esta relação do serviço de inteligência com os nossos congéneres e países aliados, criando e montando um sistema de informação que permita antecipar e prever ataques terroristas, também sensibilizando as pessoas para o risco iminente que é a sua ocorrência, como o caso da notícia que invoca. Parece-me ser boas. Não acha que isto pode ser alarmista por parte das autoridades? Neste caso foram as autoridades austríacas que avançaram com este alerta. Mas não pode ser alarmista para as populações? As populações, eu creio, estão alarmadas
até desde os atentados terroristas em Paris, que vieram materializar esta ameaça que tem vindo a ser parte do nosso dia-a-dia. Eu creio que a polícia austríaca tem dados concretos que induzem que essa possibilidade aumentou nesta quadra. No entanto, acho importante essa informação circular, até para as pessoas estarem preparadas e, mais uma vez, alertadas que, de facto, existe essa possibilidade e que não devemos descartá-la. E não acha que pode levar também ao espalhar de um sentimento xenófobo pela Europa? Sim, devemos combater os extremismos e as xenofobias. E também reparamos que há muitos partidos radicais espalhados por essa Europa que, a montante do combate ao terrorismo, têm conseguido aperfeiçoar os seus discursos e granjear alguma simpatia. Nós não devemos discriminar em função da religião, do credo, da confissão religiosa. Devemos, sim, combater os extremismos, e é o caso. Não se trata de um caso religioso, não se trata de um caso de etnias nem de raças, trata-se, afim, de um combate necessário e premente nos dias de hoje, que é o combate aos fundamentalismos. Na capa do Diário de Notícias e também a notícia que é desenvolvida, Isqueté vai criar escola pioneira de turismo e 2 hotéis em Lisboa. Acha que este é, de facto, o futuro para a economia portuguesa, o turismo? Eu acho que o futuro da economia portuguesa... De alguma forma já é o presente, tem sido a área que mais contribuído para o crescimento da economia nacional. Só para ter uma ideia, o turismo, o setor do turismo é uma pasta que é bastante querida ao CDS. Por ação do anterior governo, a tutela da pasta do turismo esteve a cabo, em primeiro lugar, da doutora Cecília Meirelles e, mais tarde, durante até um maior de tempo, pelo doutor Adolfo Mesquita Nunes. O turismo cresceu 30% em Portugal, mais até 30% em Portugal ao longo dos últimos 4 anos. A contribuição do setor do turismo para o PIB em Portugal é mais de 10%. Isso deveu-se a umas políticas de flexibilização do mercado do turismo, a uma desburocratização de procedimentos e a outro dos pilares pelos quais a JP e o CDS se regem, que é a questão do liberalismo. Dar confiança aos mercados para poder gerar-se mais investimento, maior confiança. Temo que isto não aconteça daqui para a frente? Temo que os pressupostos não sejam os mesmos, porque as filosofias políticas não são rigorosamente as mesmas. Note-se que o Partido Socialista conseguiu consensos com o Bloco de Leste, e o Bloco de Leste é completamente avesso à ideia de mercado e até tende a pugnar por uma economia planificada. Mas esta não deixa de ser uma boa notícia, da criação de uma escola pioneira de turismo e de mais 2 hotéis em Lisboa. É uma muito boa notícia, até porque aposta na qualificação, aposta no maior know-how dos nossos profissionais e torna o setor do turismo ainda mais competitivo. Ao passo que também gostava só de salientar... Muito rapidamente, que o tempo passa a correr. Permite aos nossos jovens, e aos licenciados e aos pós-graduados, que isto é um caso de pós-graduação, apostar na formação curricular como fonte de mobilidade social e até para a criação de emprego, porque é um setor que tem absorvido emprego e essa é mais uma janela de oportunidade que se abre. Por estes dias, infelizmente, os acidentes rodoviários são notícia. Destaca também que a abordagem do Jornal de Notícias, despistes matam 3 jovens numa só manhã, aconteceu no dia de ontem. E estamos já, ainda não terminou esta primeira fase da Operação Natal Tranquilo da GNR, mas estamos já com um balanço mais negativo do que no ano passado. É verdade, o balanço é negativo e até é um bocadinho paradoxal os números da sinistralidade, pelo simples motivo que é. Tem havido uma aposta, um investimento público na rede rodoviária na sua melhoria. Tem havido também, a par desse investimento na rede rodoviária, pela parte da indústria automóvel, também um incremento de segurança nos veículos que são produzidos. No entanto, a sinistralidade e os números têm aumentado e resultam em perdas de vida humana, que é sempre o dano mais lamentável e irreversível de todos. Eu acho que até no quadro das juventudes partidárias devemos contribuir para uma maior consciencialização e sensibilização dos jovens para este problema e naquelas que são as causas paradigmáticas, como o álcool, drogas, excesso de velocidade e o uso sem segurança, que é bastante... Fundamental nesta altura e como em todas as alturas. Vamos terminar muito rapidamente com uma nota para Nelson Évora, hoje caricaturado na bola, no Ano em Revista. É verdade, o Nelson Évora voltou a voar. O Nelson Évora é um campeão mundial consagrado em 2007, foi campeão olímpico em 2008. Teve um período, durante 7 anos, que foi assolado pelas lesões, pela paragem competitiva. Muita gente chegou até a decretar o final de carreira, mas a verdade é que Nelson Évora voltou em 2015, sagrou-se campeão mundial, medalha de bronze nos mundiais e campeão europeu de piso exatamente. O que prova, e é um grande exemplo para a juventude, que é o mérito e a capacidade de superação e de vencer os desafios, devem inspirar a nossa geração a querer fazer mais, a não trocar o laxismo pela exigência, buscar novas fronteiras de sucesso e é um bom exemplo, portanto. No desporto. O nosso tempo chegou ao fim, mas eu tenho que colocar esta pergunta. O que é que pretende fazer como líder da Juventude Popular? Eu pretendo, enquanto líder da Juventude Popular, representar e dar resposta aos problemas da juventude. Exercer uma magistratura política, que é uma profissão cívica com elevação, com ética e com moral, procurar sempre ser a voz que a todos representa
e diz respeito a uma sensibilidade social que hoje é bem premente, como se viu. Francisco Rodrigues dos Santos, foi um gosto recebê-lo. Muito obrigado. Nacional das 10, muito obrigado. Boas entradas em 2016. Muito obrigado. Há notícias.